Esse é o trabalho do grupo 2, sobre educação do campo e o pensamento educacional brasileiro. O grupo 2 é composto pela Esther, por mim, Júlia, pela Marcele e pelo Pedro, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento da escola nova, o que é e como ela funciona. Tendo como o seu mais importante formulador o filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey, a tendência do aprendizado por meio das experiências, que ficou conhecida como escola nova, surge, deve se dar através da ação, porque o aprender fazendo é capaz de construir uma experiência concreta que forma forma um indivíduo aberto, inquisitivo, capaz de sustentar uma vida democrática. E de também que é indígena e também brasileiros vão se apoiar para desenvolver esse método aqui no Brasil. Já para o escritor Demerval Saviani, a escola nova vai surgir a partir da mudança de interesse da burguesia, visto que para essa a escola e a pedagogia, o método, né, que vigorava até então da pedagogia tradicional, já não está mais surtindo os efeitos que ela esperava. A gente pode até perceber isso na afirmativa que ele faz sobre ser nesse momento que a escola tradicional, a pedagogia da essência, já não vai servir e a burguesia vai propor a pedagogia da existência. Portanto, a escola nova nada mais é do que uma reforma no sistema educacional, ou pelo menos uma tentativa, já que o Saviani vai dizer que a escola nova não foi amplamente implementada e incorporada no Brasil devido aos altos custos financeiros, ficando concentrada somente em alguns raros núcleos e escolas experimentais. E ela vai começar a ganhar força no Brasil a partir de 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por diversos nomes dos intelectuais da época, como, por exemplo, Anísio Teixeira. E eles vão dizer que a educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sobre o princípio da vinculação da escola como meio social. Tem ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e de cooperação. Sabendo nesse livro de Escola e Democracia vai pontuar que o escolanismo acredita que a educação é o único elemento realmente capaz de construir uma sociedade democrática que levará em conta a diversidade, mas respeitando as individualidades de cada um, mostrando que cada sujeito é único, não se repetindo. O autor vai em seu livro mostrar como o modelo da escola nova vai funcionar, e segundo ele, o ensino na escola nova vai se dar como um processo de pesquisa, né? E aí a gente pontua aqui as etapas que Saviani demonstra no livro Escola e Democracia para esse processo, né, da escola nova como um processo de pesquisa, usando o ensino como um processo de pesquisa, né, que começa com a atividade, a determinação do problema, o levantamento de dados, a formulação de hipóteses, por fim, a experimentação. O movimento de educação popular vai surgir no Brasil a partir dos anos de 1960 e vai aparecer como uma forma de conscientizar a população por meio de mobilizações culturais, promovidas pela UNE, pelo CNBB e também por Paulo Freire, por meio do movimento de cultura popular. Sabe, no livro História das Ideias Pedagógicas, vai falar que a educação popular pretendia se desenvolver uma educação genuinamente brasileira, visando a conscientização das massas por meio da alfabetização, centrada na própria cultura do povo. A prática que se buscou implementar visava aproximar a intelectualidade da população, travando um diálogo em que a disposição do intelectual era de pensar como povo, dispensando todo o espírito assistencialista. Já Conceição Paulo, no dicionário de Paulo Freire, vai destacar que o autor de Pedagogia do Oprimido vai definir a educação popular como uma expressão que vai designar a educação feita com o povo, com os oprimidos e com as classes populares, né?
e que é uma educação com uma concepção libertadora, né, ao mesmo tempo que ela é ética, estética e etc. Agora falando um pouco sobre a educação de Paulo Freire em Angicos, diante do que já foi exposto até agora, a gente pode entender que a educação popular é uma praxis pedagógica e que vai ter em Paulo Freire a sua maior referência quando ele elabora a crítica da educação bancária. A educação bancária é onde o professor são aqueles que detêm todo o conhecimento e os alunos são aqueles que nada sabem e recebem esse conhecimento, né, através do professor. Já em contrapartida à educação bancária, o Freire vai apresentar no livro Pedagogia do Oprimido uma prática dialógica que vai ser capaz de problematizar a realidade com o objetivo de trazer à tona e dialogar os problemas que são ocultados pelas forças de poder, como, por exemplo, a misoginia, o racismo, etc., gerando uma pedagogia da indignação libertadora, que resultará em uma educação popular. Por isso que é nesse sentido que as 40 horas de Angico acontecem, elas surgem, né? Foi uma manobra educativa para alfabetizar cerca de 300 analfabetos no sertão do Rio Grande do Norte em apenas 40 horas. E é importante ressaltar que a experiência em Angicos ocorreu num momento onde o nacional desenvolvimentismo era muito forte. E por isso entendia-se na época, né, que não seria possível avançar no desenvolvimento nacional com um analfabetismo tão avançado, tão grande. Então, teria que se resolver o problema do analfabetismo para se avançar no desenvolvimento do país. Marcos Guerra, que é coordenador das 40 horas de Angicos, vai dizer que Paulo Freire ridiculariza as cartilhas de alfabetização do MEC, porque para o autor, um adulto tem que aprender e ser tratado no processo de aprendizagem como uma criança é uma coisa muito humilhante. E por isso que, às vezes, muitas das vezes, o adulto não se alfabetiza, né? Então, a gente pode perceber que o modelo que Freire utilizou para esse processo de alfabetização em Angicos, que ficou chamado como círculos de cultura, não é chamado assim à toa, mas é chamado assim porque os estudantes que não estavam dispostos fisicamente em círculos faziam do conhecimento que se produzia ali, das discussões políticas que se faziam em sala de aula, de forma circular, né? E aí a gente pode dizer que a prática pedagógica que Freire e a equipe dele desenvolveram em Angicos pode ser denominada de um escola-novismo popular, onde a pedagogia e os métodos que ali se desenvolvem têm como compromisso, não tem compromisso, né, na verdade, com o currículo ou com o Estado, mas sim com o povo, com o sujeito e com a comunidade daquele lugar. Então, o escola-novismo popular, a pedagogia libertária e libertadora, não demarca um currículo, mas ela está sim preocupada em transmitir um conteúdo que sirva para os sujeitos, porque essa é uma pedagogia de caráter funcional, né? E essa vertente do escola-novismo popular, vai ser mais discutida um pouco à frente. Agora a gente vai entrar no debate entre Sudminuti e Nilce Teixeira com um olhar sobre a educação brasileira. Como a gente já tem visto, o século XX vai trazer com ele um novo jeito de se pensar a educação. E essa nova pedagogia tinha como seus criadores e pensadores intelectuais da Europa, dos Estados Unidos e do Ocidente no geral, que vão apontar um caminho na direção das concepções mais recentes da época, pertencentes aos campos da biologia e da psicologia, pensando uma educação baseada nas experiências. Só que, no entanto, o Sudminuti vai levantar e sustentar uma visão diferente para o período do início do século XX. O autor vai defender uma educação do meio rural, que a gente vai chamar de ruralismo pedagógico. Para o Menuti, as ideias da escola nova não se adequavam à necessidade e realidade brasileira, né? Porque a economia aqui era atrelada à agricultura.
E, diferentemente da realidade europeia e estadunidense, que viviam no meio urbano, predominantemente, para ele a urbanização era algo a ser combatido. Para o Menuti, a urbanização do Brasil era algo que deveria ser combatido, né? Porque ele via com isso que a principal função da escola, a de socializar a criança ao meio social, vinha sendo perdida. O Rossi Matos vai falar na pesquisa dela que Menuti analisava que a sociedade contava com o apoio da família e da oficina para a socialização da criança, sendo a escola a ponte de ligação e contato entre as instituições. E com as descobertas científicas e a industrialização, essa harmonia entre a escola, a família e a oficina havia se quebrado, sendo necessária uma nova organização escolar a fim de se fazer da escola uma instituição de socialização da criança à nova sociedade que surgia com a industrialização. Já Anísio Teixeira vai dizer que a educação é a função normal da vida social, e por meio dela é que se adquire os traços culturais. Então, a escola surge, então, como uma instituição altamente especializada, proposta a formação de intelectuais, de letrados, de eruditos, de homens de saber ou de arte. Para o autor, a escola deve ser responsável por preparar o sujeito para o trabalho, sobretudo manual, para o ofício, né? E a escola que até então vigorava, que o Saviani vai chamar de pedagogia tradicional, no livro Escola e Democracia, não cumpre com isso, né? Com esse papel de formar para o trabalho, na visão de Anísio Teixeira. Uma vez que ela estava voltada para os intelectuais, para os letrados, cientistas, artistas, e é por isso que a educação nova aparece para formar o homem comum, né? O autor é capaz de apontar ainda que as escolas passam a ter dois objetivos: a formação geral e comum de todos os cidadãos e a formação de quadros de trabalhadores especializados e de especialistas de toda a espécie, de todas as espécies exigidos pela sociedade moderna industrial. Então, agora a gente vai analisar um pouco sobre as convergências e as divergências que o Menuti e o Teixeira possuem em relação à educação brasileira. E a gente pode, quando estuda os dois autores, pode observar que eles possuem alguns pontos em comum, sendo eles a percepção de ambos da necessidade de se pensar o meio educacional no mundo pós-Primeira Guerra, sobretudo no Brasil, né, sobre como vai se dar a nova organização educacional com o fim da Primeira Guerra. Eles enxergam a educação também como um elemento fundamental para a formação da mão de obra e da socialização do indivíduo ao tecido social. Além disso, para os autores, uma das grandes necessidades era de se pensar uma educação que se adequasse ao país. Ambos criticam modelos europeus que eram importados, né, trazidos e copiados aqui. Para eles, tem que se pensar uma educação que seja adequada ao país, né, à realidade do país. E as divergências vão se dar quando o Anísio Teixeira pensa uma educação para o meio urbano-industrial, voltada para o urbano-industrial. Ele incentiva a mudança do pensamento, não incentiva. Já as divergências vão surgir quando Teixeira pensa em um modelo educacional que está voltado para o urbano industrial, incentivando não só a mudança do pensamento da nação, como também incentiva que haja investimentos para o processo de industrialização do país, tirando como principal exemplo a sociedade industrial estadunidense. Aí aqui cabe ressaltar que no momento em que Teixeira usa como inspiração, modelo, né, a sociedade industrial americana para ser feita aqui no Brasil, ele se contradiz quando, assim como Menuti vai defender que não haja
essa... Já as divergências vão surgir quando Teixeira pensa em um modelo educacional que está voltado para o urbano industrial, incentivando não só a mudança do pensamento da nação, como também incentiva investimentos para o processo de industrialização do país, tirando como principal exemplo a sociedade industrial americana. E aí é que cabe ressaltar que quando o Teixeira copia e se baseia no modelo norte-americano de industrialização, ele se contradiz quando diz, assim como o Menuti, que aqui deve ser feito algo totalmente diferente, né? Baseado somente na realidade nacional. Então, nesse ponto, o Anísio Teixeira acaba se contradizendo. Enquanto o Teixeira vai defender esse processo de urbana industrialização, o Menuti vai levantar a bandeira de uma educação que seja especificamente nacional, levando em conta o contexto nacional e também a reabilitação do trabalho no campo. Ou seja, para o Menuti, a educação deveria estar voltada para o campo, assim como tem para afirmar o homem na vida campesina. Porque para ele, a realidade brasileira é atrelada não só ao campo, como à agricultura, né? Falando agora um pouco sobre as reformas, a gente vai olhar um pouquinho mais para o Menuti, porque é possível identificar nesse autor algumas propostas feitas no que diz respeito ao ensino, sobretudo no meio rural, que era o seu principal foco, né? Ele vai propor algumas reformas na educação a fim de torná-la essencialmente brasileira, que entende a necessidade do país, que atenda às necessidades do país e que contribua para o assentamento do homem no meio campesino, diferentemente de Teixeira, que enxerga que essa reforma deveria ser na direção de uma escolarização para a industrialização e para a urbanização. O Menuti, na sua jornada como educador, vai ser um crítico ferrenho da inadequação da escola ao meio rural e, consequentemente, de seu professor. E é por esse motivo que, quando faz uma de suas passagens pela Direção-Geral de Instrução Pública de São Paulo, ele vai encabeçar o projeto das escolas normais rurais, que vai ter a sua primeira escola no Ceará, porque ele não vai obter sucesso no próprio estado, né? E que essas escolas seriam responsáveis pela formação do profissional da educação do campo, porque para o autor, o professor que vem do meio urbano e que lá teve sua formação, ou seja, dentro dos moldes urbanos de educação, enxergam lecionar no campo como uma espécie de castigo, já que, como Rossi Matos vai pontuar em seu artigo, no Brasil, de acordo com Menuti, tínhamos a herança escravista da antipatia pelo trabalho. Dessa forma, era imprescindível reabilitar o conceito de trabalho e enobrecê-lo, principalmente o trabalho do campo. E isso só se daria através da educação. O autor vai alertar para a falta de uma escola que seja voltada para o campo e a profissionalização dos jovens, sendo necessário que se fizesse uma educação que estivesse a favor do trabalho e para o trabalho, acreditando ainda que por meio de uma educação que se entrasse no campo, seria possível resolver os problemas entre a realidade do campo e do meio urbano, né? Então, para Menuti, a educação é vista como um fator principal para a correção das distorções que a sociedade apresenta, servindo como um instrumento de equalização social e de superação da marginalidade. No entanto, para ele, mesmo que essa seja a função da educação, cada grupo da sociedade deve ter uma educação que se adeque ao seu meio social. Aí ele vai falar sobre o urbano, o rural e também sobre o litoral, né? Entretanto, ele vale ressaltar que, assim como o Rossi Matos vai falar em sua pesquisa, a proposta de reforma que Menuti apresenta é um tanto quanto autoritária, né? Já o autor ele não possui divergência com o poder público, com o poder político da época.
Então, ele acredita que essas reformas devem vir pelo Estado e sem qualquer tipo de conflito. Mas ela vai se mostrar autoritária quando diz que o ensino público, que não é necessariamente gratuito, deve, assim como os professores, passarem por constantes fiscalizações e avaliações, a fim de controlar o trabalho feito com a justificativa de se garantir a eficiência do processo de educação, mas nada mais é do que um processo de controle, né, tanto do professor quanto do que está sendo passado nas salas, né. Então, a reforma educacional que o Minuto discute vai principalmente na direção da formação do professor e da necessidade de uma educação que seja exclusiva para o meio rural. Mas ele não vai obter sucesso nessa proposta de reforma para o meio rural, já que a gente observa no século XX o crescimento rápido e considerável da industrialização aqui no país, né, e o que provoca o êxodo rural. Agora, fazendo uma comparação entre a educação rural e a educação urbana, a gente, nos séculos 20 e 21, eu tomo por base a pesquisa feita por Patrícia Santos e Janaína Francisca Souza Campos Vinha, que vão fazer um apanhado histórico sobre a educação no campo e do campo, né? As autoras vão falar que, devido ao processo de industrialização e, consequentemente, a saída da população do campo por uma cidade em busca de melhores condições, acabou acarretando nas primeiras escolas no meio rural, a fim de manter a população naquele meio campesino, né, que é o ruralismo pedagógico. Apontando ainda que essa educação no campo não é uma educação que pensa o sujeito e a sua cultura, é somente uma educação para manter aquele povo ali, né? É uma estratégia dos grandes latifúndios para manter a população no meio rural e garantir a mão de obra necessária para aquele meio, né? E vai ser somente com o MST que a educação vai ser pensada uma educação do campo, né? Uma educação que esteja a favor da população do campo e das suas vivências, né? Elas destacam também que vai ser que o Estado Novo vai proporcionar uma maior atenção e, consequentemente, expansão do ensino no meio rural, mas que também é no Estado Novo que a educação é usada como um forte aparelho ideológico do Estado. As autoras sinalizam ainda para a grande analfabetização da população, sobretudo a do campo, que é vista como um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Para isso, são criadas políticas para dar fim a esse obstáculo, sendo elas o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL e o Edu Rural. É nesse sentido que parece interessante analisar alguns dados levantados pelo Índice de Desenvolvimento Humano por município, o IDHM, para a educação, comparando o meio rural e o urbano nos finais do século XX e no século XXI. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vai dizer que, embora tenha apresentado dos três componentes analisados uma alta considerável, a educação é ainda a que recebe a nota mais baixa quando se faz um comparativo com o IDHM de 1991 e o de 2010. Em 1991, a educação possui um IDHM de 0,279. E em 2010 ela vai chegar a 0,637 pontos, tendo um crescimento aí de 128% nesse período, que compreende aproximadamente 2 décadas. Com a finalidade de analisar um pouco melhor o contraste entre o meio urbano e o rural em relação ao IDHM, a pesquisadora e o especialista do IPEA, Caroline Nascimento Pereira e César Nunes Castro, mostram alguns desses indicadores sobre o levantamento referente a 2010. Os autores vão explicar também um pouco sobre como é feita essa conta do IDHM em relação à educação, né?
E ambos vão apontar que para a área rural os valores são muito baixos, com exceção para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, que vão apontar esse DHM baixo somente na zona rural, não muito baixo. Né? Vão destacar a grande disparidade dos números referentes ao analfabetismo, sendo 7,54% para a área urbana e 24,64% para a área rural. Já para a população acima dos 18 anos com ensino fundamental completo, o meio urbano vai apresentar 59,7%, ao passo que o meio rural conta com apenas 26,5%. E em relação à expectativa de anos de estudo, em 2010, o país apresentou, em comparação aos anos 2000, um aumento de 0,78, ficando com 9,54 anos de expectativa de estudo. É, olhando, olhando esse aspecto em nível urbano, a média alcançada foi de 9,79, ou seja, ela fica acima da média nacional esperada. Enquanto em nível rural, essa média fica em 8,49, representando uma média abaixo da esperada em nível nacional para os anos 2000. Dessa forma, a partir da análise dos dados, fica evidente que a disparidade entre o ensino no meio rural e o urbano é um obstáculo para o desenvolvimento do país, né? A análise permite também identificar que a falta de investimento de uma política pública realmente eficaz e que pense a educação do campo são responsáveis por essa grande diferença quando se pensa a educação nos dois meios sociais. Quando realmente necessário que medidas mais drásticas por parte do Estado, não somente por meio de movimentos como o MST, que vai ser discutido um pouco mais à frente, sejam tomadas para modificar o nível e a qualidade do ensino que é direcionado à população do campo no Brasil. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, houveram grandes consequências, tanto políticas quanto econômicas, que levaram metade do mundo a repaginar a vida nessa nova fase da história. A economia mundial, pós-Primeira Guerra, trouxe muitos altos e baixos. E naquele tempo, houve um grande aumento na produção industrial, tanto na urbanização, no crescimento da quantidade e qualidade dos transportes públicos, a comunicação e no lazer, o que ocasionou um momento de crise mundial e ainda afetou a educação. Em 1930, o Brasil passou a ter características um pouco mais urbanas, e essa mudança toda colocou os brasileiros diante de uma nova forma de produzir, de consumir, de morar e até mesmo de se divertir. O Brasil, ele enfrentava uma crise econômica cafeira na época e alguns assuntos recentes ainda estavam em desenvolvimento de serem deixados para trás. Por exemplo, a colonização, a escravização, a monarquia e a própria imigração. No quesito da crise educacional, a mesma era vista como uma função normal da vida social. Através dela que a gente adquiria a língua, a religião e os nossos hábitos fundamentais de vida daquele país. A família, a classe e a religião, elas eram instituições que que traziam traços fundamentais da nossa cultura e elas ainda se juntavam na vida social, em geral, dos grupos de trabalho e de recreio. A educação, ela também foi uma das vertentes a sofrer mais mudanças naquela época. A escola propriamente dita, ela adquiria técnicas de leitura e escrita e o saber mesmo pelo livro. Né? Então ela surgia como uma instituição altamente especializada, proposta à formação de pessoas intelectuais, uma forma mais profissional, tendenciosa ao lado da indústria.
Uma das conquistas dessa cultura intelectual foi a ciência, que ela revolucionou muitos métodos de trabalho na vida do homem, e iniciando essa necessidade da educação um pouco mais generalizada, dando todo o treino que seria importante para viver ou trabalhar naquele meio no qual a sociedade estava se encontrando. Então, o mundo começa a rever e a transformar essa situação com o aparecimento da educação nova, que é uma percepção de uma formação do homem comum, diferente da formação de uma classe intelectual e de cientistas. As escolas, elas passaram a ter dois objetivos: a formação geral e comum e a formação de um pouco mais de trabalhos especializados de toda a espécie exigida pela sociedade no meio industrial. Era necessário também a gente considerar que o esforço da civilização que ocorreu no Brasil teve uma transplantação das tradições e das instituições escolares europeias. Porém, elas não se adequavam à realidade brasileira. Então, a gente teve um grande conflito nessa parte do que realmente pertencia ao Brasil e aquilo que não pertencia ao Brasil. Aquilo não andava de uma forma correta, justamente pelo fato daquela cultura não ser nossa. Dessa forma, o país teria que se organizar em condições de dirigir o próprio processo, adaptar as suas instituições à realidade nacional. A escola brasileira também deveria ser reconstruída para novas necessidades nacionais, ela devia ser planejada para o mercado de trabalho existente, e essa grande mudança toda foi a transformação da sociedade agrária e muito complexa e confusa na sociedade industrial. Essa nova sociedade, ela necessitava de uma escolarização que garantisse a todos uma formação capaz de conviver com essa nova cultura que era muito abstrata e racional. Nessa questão, a gente tem dois lados: Anísio Teixeira e Sud Menuti. Anísio Teixeira, ele era conhecido como o criador da escola pública. Ele enxergava a escola como um instrumento libertador e visava uma educação totalmente democrática, gratuita e acessível para todos. Mas ele queria uma educação voltada para o trabalho e as transformações sociais e econômicas, algo mais urbano e especializado. Mas ainda assim, ele concordava que a educação era um meio de socializar a criança no meio em que ela vivia. Ou seja, algo realmente nacional, mas não a transição e especificação entre o rural e o urbano. Já Sud Menuti, ele achava que a escola não se adequava mais ao organismo social, ela não integrava mais a criança no meio que ela deveria e não cumpria com a função de socializar a própria criança na sociedade. Ele dizia que o pilar da sociedade contava para tal: era a família, sendo a escola a ponte de ligação e contato entre as instituições. Com a descoberta científica e as industrializações, essa harmonia se quebrou. Então, houve uma necessidade de uma nova organização escolar a fim de se fazer a escola uma instituição de socialização para a criança na nova sociedade que surgia com a industrialização. Ou seja, ele também via uma forma de melhorar a educação, ele também via que existia essa necessidade dele mesmo ter a criação de uma escola que realmente atendesse aos padrões do Brasil. Então ele ia completamente contra qualquer educação de outros países, de outras culturas, mesmo que ela visasse alguma coisa muito importante. Não era daqui, não era uma coisa que pertencia à cultura, ao estilo de vida, às crises econômicas que estavam acontecendo aqui, às mudanças que estavam acontecendo. Então, as instituições educacionais, elas teriam que se adequar ao sistema, à realidade brasileira, pois até o momento elas eram cópias de países europeus. Tinham que buscar um caminho de solução da crise que foi implementado na sociedade em decorrência do sistema educacional do próprio país. E para ele, a educação seria um fator construtivo de uma verdadeira nação, em oposição ao antigo sistema oligárquico responsável pela
desagregação e pela falta de cultura cívica do país. Então, o Brasil, que deveria valorizar a própria cultura e construir um sistema educacional que levasse em conta toda a realidade cultural, social, econômica e geográfica, especificando o meio urbano quanto o meio rural. Então, mais para frente, até mesmo com o MST, a gente recebe um pouco mais dessa atenção voltada para o meio rural, dessa coisa da conquista de se fazer presente, de ter uma coisa só para aquilo, de ter uma especificidade só para aquilo, que também era importante de acordo com as coisas que estavam acontecendo naquele meio agrário. Aquela forma de divisão da balança entre a vertente que a gente tem no meio urbano e a vertente que a gente tem no meio rural. Aquilo era muito importante. Então, aquilo já começa a ser implantado, aquilo já começa a ser visto e proposto para uma mudança produtiva depois daquele processo de pós-Primeira Guerra Mundial. Sudminuti lutou pela educação rural basicamente sua vida inteira. Com Bezerra Neto, a gente observa que as práticas educativas do MST são praticamente idênticas às que já estavam presentes na obra de Sudminuti. Por exemplo, a implementação de uma pedagogia que visasse a fixação do homem no campo. Então, isso não seria uma novidade, já que Sud já teria tido essa ideia e explicado talvez como funcionaria nessas obras anteriores. O MST, ele mostra a educação no ensino urbano sendo aplicada no meio rural de forma indevida e praticamente sem nenhuma adaptação, o que dificultava a aprendizagem das crianças no campo na idade escolar que elas deveriam estar. O MST lutava pela reforma agrária e pela educação. E quando esse problema da reforma agrária não era resolvido, isso dificultava muito a progressão deles para a educação ser realmente implementada da forma correta no campo. Para eles, a nova sociedade devia ter uma formação educacional implementada pelos movimentos das regiões de acampamentos, acreditando que a educação questionadora levaria à construção de uma sociedade completamente diferente. E para esse movimento, a reforma agrária aparece como um ponto de partida para a classe trabalhadora, que visava construir uma sociedade igualitária e socialista. E dentro delas aparecem uns pontos muito importantes naquele momento, como, por exemplo, a qualidade de vida, a alimentação boa, barata e de qualidade para todo mundo, trabalho com renda, a erradicação de qualquer tipo de preconceito, a igualdade de gênero, por exemplo, dos direitos e alguns outros. O investimento na educação era tão importante quanto ocupar a terra. Então, eles acreditavam na necessidade da educação como uma possibilidade de transformar a sociedade através de uma revolução cultural, que se daria também nas escolas de formação. O MST, ele reivindica do Estado as escolas públicas no meio rural, e eles queriam que ela fosse pensada e organizada para o trabalho do campo, como dando uma ênfase para o trabalho manual e intelectual, para investir numa educação voltada para o meio rural. E assim, seria criada uma valorização de vida no trabalho do campo, enquanto desenvolvimento econômico do Brasil, que estaria se concentrando na produção agrícola. O MST, ele vai defender a tendência de uma formação política, mas não só voltada para o trabalho, mas trazendo uma visão crítica sobre o mundo que estava em formação naquele momento. Eles, além de uma postura educativa de base bem eclética, inovam o conceito da escola pública, entendendo que, por mais que ela deveria ser mantida com recursos públicos e orientadas pelos interesses de qualidade. Por exemplo, eles acreditavam que a escola pública deveria sim ser implementada pelo Estado, mas que as coisas que elas deveriam seguir e ser feitas lá dentro não necessariamente deveriam ser
governadas pelo Estado, porque somente as pessoas do campo deveriam entender e saber das mesmas necessidades. E eles sabiam que a educação de qualidade era dever do Estado oferecer, mas a direção não deveria ser exclusivamente reservada para o Estado. Os ensinamentos sendo colocados sem adequação no campo contribuía para a aceleração do êxodo rural, criando uma realidade super irreal daquele mesmo local, né, sobre o meio rural. O MST, ele desenvolve um trabalho de educação integrada, abrangendo a formação profissional voltada para o campo em toda a sua integridade, a fim de democratizar a prioridade da terra e da educação. Ou seja, eles estavam lutando pelaquela terra e, ao mesmo tempo, eles estavam trabalhando na formação profissional para as pessoas que estavam ali também conseguirem atuar no meio que estivessem sem ser corrompidas com a educação diferenciada do meio urbano. O MST, ele estimula o trabalho educativo dos professores, criando formas articuladas para a educação das crianças num acompanhamento de trabalho produtivo nas suas áreas respectivas de atuação. Por isso, o movimento ele propõe um planejamento adaptado à realidade do povo rural, proporcionando um melhor conhecimento a respeito do seu trabalho e da exploração que essa mesma classe trabalhadora sofria. O MST, tendo a educação como um dos seus pilares mais importantes, desenvolve alguns processos educativos e inclui como prioridade a luta pelo direito às escolas públicas de qualidade social, desde a infância até a universidade. Eles visam construir um local de práticas educativas protagonizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras. A construção de uma escola ligada à vida do povo, que torne o trabalho socialmente produtivo, a luta social, a organização coletiva, a cultura e a história, matrizes organizadoras de um ambiente educativo escolar, tendo a participação da comunidade, levando os mesmos autonomias, prestando tanto para os educadores quanto para os educados. Então, depois desse conceito e desse estudo, eles promovem as escolas itinerantes. E ela foi criada justamente nessa esfera para garantir o direito à educação e à escolaridade para as crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de itinerância, enquanto acampados, eles lutariam tanto pelas terras que estavam sendo desapropriadas, quanto para a implementação do assentamento. E nesse meio, ela abriu portas para muitas pessoas que não teriam acesso a uma educação e nem nenhum tipo de preparo para trabalhar no meio em que habitavam e que viviam. Tendo como lema uma escola sem muros e completamente acessível, eles davam o poder de aprendizagem para o povo e transformavam as milhares de vidas que hoje construíram um caminho totalmente diferente dos caminhos que eles teriam se as escolas itinerantes não entrassem em suas vidas. E a partir do momento que todas essas terras são violadas e eles têm que mudar para uma outra, eles fazem o processo de construção da escola primeiro, para eles montarem todos os tipos de estrutura necessários para atender as pessoas, e depois as casas daquelas pessoas que vão estar ali lutando pelos movimentos sociais para terem uma educação adequada e acessível da melhor forma possível, de acordo com o alcance que eles vão obter. Um pouco sobre o escolanovismo popular, tendência pedagógica socialista e a relação com a educação no campo. Começando pelo escolanovismo, né, essa pedagogia vai partir de alguns pontos, como o papel da escola seria a formação de atitudes, visto que é uma pedagogia que está mais preocupada com fazer do que com saber. Vai centralizar no aluno, né, se opondo à pedagogia tradicional que centralizava no professor. A busca dos conhecimentos nessa pedagogia vai se dar a partir dos interesses do aluno, né? Eles que vão tomar a iniciativa
para essa busca de conhecimento. A transmissão de conhecimento vai ser secundária, uma vez que, né, se opondo à pedagogia tradicional, na qual o professor estava ali para passar o conhecimento, para compartilhar enquanto os alunos ficavam de forma passiva, ouvindo, anotando. Nessa pedagogia não vai acontecer dessa forma, né, a obtenção do conhecimento. E o professor, que antes tinha o papel principal, né, agora vai ter o papel de um facilitador. Ele vai estar ali apenas orientando, auxiliando, ajudando, né, o educando no que ele precise para buscar o conhecimento. Nessa tendência vai existir uma preocupação maior com a questão psicológica do que com a questão pedagógica, uma vez que eles não vão estar preocupados com o currículo, né, nem com os métodos usuais que já tinham. E também vai estar mais preocupada com a questão psicológica do que com a questão social, uma vez, né, que o escolanovismo, ele não acredita que é ele que tem que fazer a mudança, né, na vida da pessoa, também não na sociedade, né, na questão social. Então, nessa pedagogia, com o aluno sendo o centro do processo, o professor vai estar ali só para facilitar, né? Bom, e como eu falei, né, não vai ter preocupação com o currículo, porque vai estar voltada mais para a questão das habilidades, né, a questão do fazer. O escolanovismo popular, né, diferente do escolanovismo, ele vai ter uma análise crítica das realidades sociais, finalidade política, vai ser contra o autoritarismo, vai valorizar a experiência vivida e vai dar ênfase no processo de aprendizagem grupal. Então, apelidadas por Saviani de escolanovismo popular, a tendência libertadora e a libertária, né, elas partem dessa análise crítica. A tendência libertadora, ela vai ser uma educação na qual os professores e os alunos em conjuntos, né, cientes da realidade que eles vivem, eles vão tentar, né, chegar a um ponto de consciência na qual eles vão ter vontade de atuar e de transformar a realidade que eles vivem, né. A relação se dá na base de um diálogo e a forma de atividade, né, de trabalho seria com grupos de discussões, né, na qual eles vão estar ali debatendo numa troca de experiências de acordo com as vivências deles na prática social, né? A tendência libertária, ela ainda vai dar mais ênfase à aprendizagem formal, né, que seria via grupo, e nela os alunos também que vão tomar a iniciativa, né? O professor vai estar ali no momento de reflexão, né, para eles chegarem a um entendimento comum. E tudo vai se dar a partir do interesse dos grupos, né? Bom, agora falando de escolanovismo popular e educação no campo, existem marcas do escolanovismo na educação no campo, que estão, por exemplo, na ideia de Dewey, acho que é assim, de que as salas de aula teriam que sair dos seus limites. Que é o que acontece, por exemplo, no campo, onde as aulas não precisam se dar exclusivamente dentro da sala de aula. Eles podem sair e ao ar livre, né, estarem ali debatendo, compartilhando suas experiências, suas vivências. Então, e além disso, né, então eles não precisam ficar exclusivamente dentro da sala de aula para poder aprender, para poder compartilhar seus conhecimentos. E além disso, eles também podem estar tendo, né, uma vivência, uma troca com as práticas, né, tendo contato com plantações e coisas que estejam ali, né, dentro da realidade deles. A questão também de não seguirem à risca um currículo. Porque, assim como o escolanovismo não seguia, a educação no campo, ela vai, nessa questão de currículo, ela não vai priorizar tudo que estiver no currículo. Ela vai utilizar apenas o que tiver relação com a realidade deles, entendeu? O que fizer sentido dentro da realidade deles. Eles não precisam usar todos os tópicos de uma matéria ou coisa do tipo, se não tiver utilidade dentro da realidade, né? Da realidade. Também possibilitando os educandos um sentimento de liberdade. No sentido de, no escolanovismo, né, os educandos já tinham a liberdade, uma vez que tudo era centralizado neles e tudo girava, vamos dizer assim, em torno dos interesses deles, do que eles estavam buscando. Na educação do campo, se dá nessa questão deles não precisarem ficar exclusivamente dentro da sala de aula, também deles poderem compartilhar, né, as suas vivências, as suas experiências como algo relevante, né? Bom,
Bom, e aí, na questão de se distanciar, a educação do campo ela se distancia no escolanovismo, no sentido de, como eu já citei, que o escolanovismo ele não se sente responsável pela mudança da pessoa nem pela mudança social. Já a educação no campo, que visa a emancipação humana, ela vai no sentido de que se educa justamente para a transformação do ser humano, justamente para para que essa transformação seja feita não só na pessoa, como na realidade que ele vive, né? E, no caso, seguia pelo escolanovismo popular, que preza pela análise crítica, né? Logo, desencadeia nos educandos essa vontade de transformar, né? De mudar o que não estiver correto. Então, né, o escolanovismo popular também, com essa tendência libertadora popular, baseada na visão de Paulo Freire, né? Vai ser uma tendência, né, uma pedagogia que o MST vai afirmar que é fundamental para a criação de projetos pedagógicos das escolas do campo. Então, o campo se utiliza, né, precisa se utilizar também, de pedagogias como essa, que são as que enxergam a realidade daquela população. Deixá-los cientes, né, das mudanças que precisam ser feitas para que, junto com os movimentos sociais, eles possam lutar por isso, né? Então, a educação de Paulo Freire se torna um instrumento de luta para a emancipação dessa população, né? Então, agora falando um pouco sobre a tendência pedagógica socialista na educação no campo, né? O campo, ele vai buscar referências internacionais de pedagogia, né? E vão se inspirar na pedagogia socialista. Por quê? Porque a principal contribuição, né, dessa pedagogia se dá no aspecto de vincular a educação com o trabalho e a organização, né, dos estudantes quanto a isso. Alguns pedagogos russos, né, eles vão falar que quanto mais cedo os estudantes tiverem contato, né, com isso, com o trabalho, melhor seria, pois aí eles vão aprendendo sobre o processo de produção social, né, dominando toda essa questão e fazendo com que até os trabalhadores saiam, né, de uma alienação, né, de uma condição de alienação. Falando sobre a obra Teoria Marxista da Educação, né, é sintetizada a ideia de Marx sobre a educação, falando que é da pedagogia socialista, né, que sai essa vinculação de educação e trabalho, essa questão da educação para e pela revolução, né, e a organização das massas, o que faz total sentido, né, quando você vai pensar na educação no campo, eles terem se inspirado. Então, nesse sentido, né, conforme a educação no campo usa algumas ideias da pedagogia socialista, ajudam para que os educandos, né, eles consigam compreender o seu papel, né, social, consigam valorizar o trabalho que é feito no campo, já que é indiscutível, né, a importância do campo e de tudo que ele produz. Então, através dessa educação, tendo contato com o trabalho que é feito no campo, tendo contato com a história, com uma realidade, com uma luta que ali acontece, os estudantes desenvolveriam, então, né, essa vontade de se aliar aos movimentos que buscam melhorias, tanto de educação quanto de trabalho, né? Então, sendo uma educação para a revolução, cabe na posição do ensino do campo, que é um espaço, né, de luta, que inclusive eles possam continuar, né, ali no espaço do campo. Então, né, para concluir, falando sobre a pedagogia no campo, eles utilizam, né, tem como base uma pedagogia libertadora, uma educação popular baseada na educação de Paulo Freire. Por quê? Porque é uma pedagogia que faz sentido na realidade daquela população, que valoriza as vivências, que valoriza a história e o trabalho que por eles é feito, né? Então, é uma pedagogia que entende a necessidade e a luta daquela população. E por essa razão, as escolas do MST, né, do Movimento Sem Terra, elas têm como base, né, a proposta pedagógica baseada na educação de Paulo Freire. Por isso, também eu deixei aqui um trecho de uma fala da Rubineuza Leandro de Souza, né, que atua no setor de educação do MST, que diz: o MST assume como tarefa a defesa da educação popular como um legado dos trabalhadores na formação política da classe, tomando essa educação como instrumento de luta na perspectiva da emancipação humana. Fala, pessoal, meu nome é Pedro Almeida, eu vou dar continuidade aí ao nosso trabalho, à nossa apresentação e complementar as ideias que as meninas já trouxeram em relação ao nosso tema. E eu queria começar propondo uma reflexão.
Vamos voltar aí aos nossos tempos de infância. A gente mora no campo, na zona rural, e é um local que fica a muitos quilômetros de distância dos centros urbanos, da cidade grande, mais próxima aqui de nós. A gente adora onde a gente nasceu, a gente tem raízes aqui, mas às vezes a gente se sente meio isolado, né? Nós nos sentimos meio isolados de tudo. E nós, como crianças, queremos estudar, mas aqui não tem escola. A escola fica a muitos quilômetros daqui. Já imaginou? Pois é. Essa é a realidade da maioria das famílias do campo do Brasil. A ausência do poder público é notada o tempo todo e fica aquele sentimento, né, ficou por muitos anos, pelo menos, um sentimento de que o poder público não olha para essa comunidade e isso foi preenchido, né, com o surgimento dos movimentos sociais, conforme já foi exposto aí pelas meninas, principalmente o MST, que ao ocupar terras improdutivas, tem como uma das principais preocupações assegurar o direito à educação daquela comunidade, né? Então as famílias elas se juntam e coletivamente elas levantam uma escola, né? São as chamadas escolas itinerantes. A partir daí começam outros desafios ainda maiores, né? Porque elas precisam buscar a autorização para aquele funcionamento legal da escola, o apoio do poder público e outros aspectos, né? Eles precisam formar educadores da própria comunidade que possam acompanhar o dia a dia daquela escola e até que sejam capazes de suprir a dificuldade de encontrar professores que queiram se deslocar de uma outra localidade, né, com assiduidade, para ensinar naquela comunidade. Então, é uma verdadeira conquista daquelas famílias. O espaço normalmente é modesto, né, construções bem modestas, afinal foi levantado, são levantadas, né, para aqueles próprios trabalhadores. Não são dotadas de tecnologia, mas os trabalhadores podem e devem se orgulhar desse tipo de trabalho, né? Então, na construção dessas escolas, são identificadas necessidades de currículos específicos, né? Focando na real melhoria daquelas crianças, daquelas famílias, da vida, né? Dessas pessoas. É preciso garantir o acesso formal de uma maneira onde a própria realidade social daquela comunidade seja abordada dentro das salas de aula. E o MST chama atenção que para isso não basta que seja aplicada uma educação que tenha sido pensada para a cidade grande, para os centros urbanos. Se o conteúdo for o mesmo, a gente pode estar replicando para o campo uma realidade fantasiosa de que a vida na cidade é mais atrativa. Isso vai estimular aquele problema antigo de êxodo rural e deixar correr o risco de que mais trabalhadores saiam do campo. Então, o objetivo é fixar também o homem no campo, né? É romper com aquela ideia de que o trabalho intelectual é restrito a uma certa classe da sociedade e de que o trabalho braçal, o trabalho manual, teria que ser exercido por uma outra parcela, né? Normalmente menos favorecida economicamente. Na verdade, a proposta é que um complemente o outro. Né? Então, nesse contexto, os professores e a gestão das escolas, elas precisam se integrar, né? Organizar a escola de acordo com os interesses daquela comunidade e militar. Eles precisam militar pela causa do campo, adaptar os conhecimentos àquelas práticas dos assentamentos, e é assim que funciona nas salas de aulas dessas escolas que são levantadas pelos movimentos sociais. O currículo é ligado à formação humana, ele precisa apontar, como eu falei, para a melhoria de vida daquelas famílias. E precisa ser uma educação questionadora, né? Os alunos precisam criticar a própria realidade, né? Para ter uma oportunidade de modificar isso. Então, a proposta do MST é de aliar o trabalho à organização das escolas para facilitar as lutas coletivas, né, de toda aquela comunidade. Nas salas de aula, eu vou usar como exemplo, né, uma metodologia que começa a partir das histórias de vidas que os alunos contam. Uma vasta quantidade aí de alunos que ainda não sabem ler começam por textos condizentes ali com a sua própria realidade, até para eles
mergulharem, né, a fundo, entenderem melhor o que está sendo ensinado. Então, por exemplo, pega-se aí uma fruta, um legume, do próprio cultivo deles como exemplo, né, e aí por meio de um texto com essa fruta ou com esse legume, enfim, usando o cultivo deles, os professores vão explorando as letras do alfabeto, eles vão explorando a escrita de acordo com o texto, fazendo algumas atividades interativas. E os alunos que já sabem ler, eles vão produzir inicialmente, como exemplo, né, textos contando suas próprias histórias de vida. E a partir dali eles começam a construir algumas atividades interdisciplinares. E aí os alunos vão se sentir inseridos, né? Vai facilitar aquele entrosamento ali entre alunos e professores e a absorção mesmo dos conhecimentos. Além disso, os estudantes, em diversos materiais que estão disponíveis aí das escolas no campo, eles têm um sentimento de liberdade naquelas escolas, né? Eles comentam, a minha escola não tem cerca, a minha escola é acolhedora. Desculpa, gente. E nós aqui nos alimentamos nas escolas de produtos que nossas famílias estão produzindo, né? Produtos livres de agrotóxicos. Então, o sentimento das crianças, apesar da falta de uma estrutura adequada, né, fisicamente falando, é um sentimento de liberdade. E eles praticam aquela liberdade dentro da sua realidade. Eles vão para as atividades práticas, eles fazem o manejo do cultivo, né? São atividades práticas em meio ao aprendizado, e normalmente o ensino é mesmo pensado para a prática. Os alunos aprendem fazendo, né, o que é uma característica pedagógica do escolanovismo, do próprio Paulo Freire, né, que é a principal referência da educação no campo. Falando em Paulo Freire e escolanovismo, é um escolanovismo popular, né? O escolanovismo é aplicado do ponto de vista pedagógico, nas práticas, em sala de aula, mas politicamente, os professores, os gestores da educação, estão preocupados, como eu falei, com a transformação da vida daquela comunidade, por isso é um escolanovismo popular, que não tem compromisso com o conteúdo, mas com as pessoas, tá? O currículo sugerido pelo Estado nem sempre é aceito da forma convencional nessas escolas, nos assentamentos. Normalmente ele é desenhado pela própria comunidade. O que é conhecimento clássico vai ser decidido, né, em reuniões, enfim, de forma coletiva, se vão servir para os ensinos na sala de aula. Então, as escolas itinerantes, elas vão demarcar currículos que vão servir para a vida, né? Eles não vão aceitar simplesmente uma aula expositiva sem a prática dentro da realidade deles, né? Então, a tendência pedagógica é uma tendência escola-novista, mas a preocupação principal não é apenas a formação para o trabalho, mas uma formação política, né, que possa garantir uma visão crítica, como eu comentei, né, para aqueles alunos, do mundo onde eles estão vivendo, e que eles pretendem, e o que eles podem e devem transformar. Então, até certo momento, a pedagogia vai ter características escola-novistas, a pedagogia aplicada nessas escolas do campo, né, nessas escolas dos assentamentos, e a partir de certo momento, elas vão se distanciar daquele escolanovismo liberal que é tão criticado pelo Salviani na obra dele, Escola e Democracia, que é um escolanovismo que não se sente responsável pela efetiva mudança de vida daquelas pessoas e daquela comunidade. E além de Paulo Freire, né, dessa forte influência de Paulo Freire, as escolas no campo, elas, através do MST, do que o MST pensa para a educação, elas têm outras influências, outras inspirações revolucionárias, né? Todas com viés progressistas, socialistas, buscando mesmo uma educação libertadora. E aí a gente tem algumas influências internacionais, socialistas, soviéticas, algumas reflexões em Marx e Engels, né, principalmente numa perspectiva, numa luta de classes, né,
daqueles trabalhadores que são explorados por uma elite econômica, né? Alguns métodos do russo Vygotsky, né, por exemplo, ele apoiava uma pedagogia social centrada na ideia do coletivo e sempre vinculada a um movimento de transformação social. Então, a pedagogia soviética, ela foi usada como base para essa construção dessas propostas de estudo do MST, com alguns elementos centrais como trabalho dentro da realidade daquela comunidade e um formato de auto-organização dos estudantes, né, pensando no trabalho em sala de aula, além da sociedade capitalista, além daqueles métodos voltados para o capital que dominam as atividades aí do agronegócio. Falando um pouquinho dessa organização política e das lutas que o MST precisa travar, principalmente nos dias de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a forma mais importante de luta do MST é a ocupação de terras improdutivas, né? A partir dela que o movimento faz essas denúncias, cria um fato político, né? E demanda uma resposta governamental em relação aos latifúndios, em relação a essa concentração de terra dominante no campo brasileiro, né? Para poucas famílias e poucas empresas, né? Do ramo do agronegócio. E são nessas terras onde são construídos os assentamentos que normalmente são feitas em localidades onde eles não vão ter nenhuma infraestrutura inicial, energia elétrica, saneamento básico. São outras lutas que eles vão ter que travar em seguida para dar o mínimo de condição, né, dos direitos básicos ali para aquelas famílias. Então a gente pode dizer que a forma política do MST está ligada ao papel que o próprio movimento assumiu ao longo dos anos da sua existência. Uma reação ao impacto negativo do desenvolvimento capitalista sobre o trabalhador do campo, né, a composição principal aí do movimento, e a precarização da situação econômica e social daquela população. Só que as reivindicações do MST, elas não estão focadas apenas na esfera econômico-social dos trabalhadores. Elas têm uma pauta política que alcança a própria forma de organização da sociedade como um todo. Então, assim, com essa dimensão nacional que eles têm, que o movimento tem, as famílias assentadas e acampadas, elas se organizam em núcleos, tratam da sua estrutura de uma forma participativa e democrática, elegem representantes, definem projetos para o campo, né? E o MST ele defende que o campo é mais do que um espaço geográfico, né? É um local onde os homens do campo têm uma cultura própria, tradições próprias, costumes únicos, né? E acaba se tornando aí ao longo dos anos um cenário de uma série de lutas e embates políticos desses movimentos e dessas famílias. A reforma agrária, né, uma luta aí contra esses grandes latifúndios, talvez seja uma das primeiras lutas do MST, desses movimentos sociais do campo. E dentre esses objetivos, o MST ele busca construir um modelo de sociedade diferente, né, superar aquelas contradições da lógica do capital, através dessa luta de classes aqui que eu expus, contra a exploração da classe trabalhadora do campo, né? Eles pregam respeito ao modo de vida e à cultura dos camponeses em busca de uma real emancipação e de dignidade, né? É um pedido básico, afinal de contas, né? Dignidade humana, algo que parece tão subjetivo, mas que é deixado de lado tantas vezes, né? Então, assim, todas essas lutas que eu apontei dos movimentos sociais, né, de uma forma geral, elas hoje em dia elas estão num cenário muito complicado. A gente vive um momento político e vem assistindo um retrocesso em várias dessas lutas, do MST, dessas famílias, enfim, dos movimentos sociais no campo. O atual governo federal foi eleito com apoio desses latifundiários, né, desses empresários do campo, e em nome dessa política conjunta
para o agronegócio, a gente vem assistindo acontecimentos bastante prejudiciais ao meio ambiente, ao trabalhador do campo, que eu vou comentar agora em seguida. A gente sempre alimentou o mundo, né? A gente sempre produziu em grande quantidade alimentos como café, soja, laranja. A gente tem uma agropecuária muito forte, mas hoje, mais do que nunca, a gente deixou de se preocupar com sustentabilidade, com condições minimamente aceitáveis para os trabalhadores. E aí eu vou dar alguns exemplos disso, que todos nós estamos assistindo, né? Assim que começou o governo atual, o Ministério do Trabalho foi extinto, para alguns meses, muitos meses depois, voltar com uma nova roupagem, digamos assim. Foi uma medida com reformas que precarizaram ainda mais o trabalho no campo, favorecendo patrões, latifundiários, retirando direitos. E a grande justificativa esse tempo todo é a criação de novos empregos, a facilitação de contratações, que também não está dentro da realidade, né? A gente está com uma taxa de desemprego altíssima, poucas vezes ou nunca vista, né? E um ponto importante também em relação ao trabalho é que o fim do ministério ele coincidiu com o afrouxamento, digamos assim, da fiscalização, da prevenção e do controle do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente ainda é comum, principalmente na zona rural, um pouquinho fora dos olhos da mídia. Ou seja, a gente está na contramão de todas essas lutas dos movimentos sociais, do MST, e o MST, inclusive, que foi alvo de declarações, o presidente atual acumula declarações contrárias ao movimento, se dizendo a favor da propriedade privada, né? Em paralelo a essas medidas, a gente vem assistindo a decretos, a projetos de lei, que vem liberando um armamento, uma bandeira forte desse governo. E aí a gente pensa, armas são caras, quem está sendo armado no campo com essa nova política, né? São os latifundiários. Então, é uma política voltada para eles, estimula que haja mais armamento na mão dos latifundiários, dos grandes latifundiários, e a gente começa a assistir atos de violência, ilegalidade contra os movimentos sociais. Isso o que é divulgado, né, o que a mídia passa, porque a gente sabe que o Brasil é enorme e tem muita coisa no dia a dia que a gente não tem visto, né? Então, é uma política que vem armando ainda mais os grandes empresários e latifundiários contra os movimentos sociais, né? E em nome de uma produção desenfreada, de uma acumulação ainda maior de capital, os números do governo atual no que diz respeito a desmatamento de áreas preservadas e liberação de uma quantidade nunca antes vista de agrotóxicos são assustadoras, né? Aquelas boas práticas de produção sustentável, com conservação do meio ambiente, a produção que é uma tendência mundial de alimentos saudáveis, isso tem sido deixado totalmente em segundo plano em nome de um sucesso econômico, né, do agronegócio. E essa exposição a agrotóxicos, além de ser prejudicial, obviamente, para todos, né, todos os consumidores, ela também é muito prejudicial para aqueles que vivem ali, né, para os trabalhadores do campo, para as famílias, aqueles que estão convivendo de perto com aquelas enormes plantações, enfim, colheitas. Então, isso torna ainda mais importante a produção do pequeno agricultor, dos assentamentos, né, sem agrotóxicos, que também vem sendo combatidos. Então, é uma situação bastante complicada. Sobre a reforma agrária, para finalizar essa parte, a política praticada, ela parece querer sufocar esse agricultor familiar, que eu comentei agora. O INCRA, que é uma autarquia federal, que foi criada justamente para dar andamento na reforma agrária, de uma forma completamente contraditória, ela se tornou uma secretaria subordinada ao Ministério da Agricultura, que é um ministério hoje comandado por representantes do agronegócio. Então, assim,
volto a dizer, são políticas que vão na contramão das lutas do movimento social, do MST, e a gente sabe que sem reforma agrária a democracia fica abalada, o desenvolvimento sustentável sofre ataques diretos, digamos assim, né? Para concluir, nessa minha parte final, a gente sabe que a situação na educação também não é diferente, ela vem sendo conduzida de uma forma bastante preocupante. A verba que é destinada nos orçamentos para a educação não vem sendo utilizada para atender as demandas da área. Então a gente vem assistindo a paralisação de cursos, o fechamento de escolas, as universidades públicas vêm sendo inviabilizadas, são ataques diretos aí à oferta de educação no campo, sobretudo a essas ofertas organizadas pelos movimentos sociais, né? O presidente da República hoje, ele acusa o MST de doutrinação ideológica nas crianças, né? E o governo já indicou em várias oportunidades a intenção de cortar verbas públicas dessas escolas itinerantes e das escolas levantadas pelos movimentos sociais. Então, assim, gente, é preciso continuar cobrando, é preciso resistir, né? É preciso reconhecer que os camponeses podem e devem conviver e se relacionar com o poder público. Eles têm que ter um diálogo aberto, né? Como eles são cidadãos, como qualquer cidadão dos centros urbanos, né? É necessário que a educação tenha um projeto formulado com a participação decisiva da classe trabalhadora, e é preciso construir uma nova relação entre campo e cidade, né? A gente tem que enfrentar de frente essa hierarquia que foi criada ao longo dos anos, né? Essa desigualdade em relação aos centros urbanos. E o povo do campo, ele tem que ter o direito a uma educação que seja pensada a partir do seu próprio lugar, né? Então, assim, há necessidade de implementar um lugar diferenciado para esses projetos de ensino, né? Que vão dialogar com as vivências políticas, com as experiências dos camponeses. E, claro, o governo tem que direcionar investimento, tem que ter política pública específica, né? Para melhora da própria infraestrutura das escolas, de material didático, na remuneração dos professores. Hoje já existe uma série de legislações e programas específicos para a educação do campo, mas a gente está muito longe, né, de atingir os objetivos, de atingir o ideal, principalmente por falta de apoio, enfim, essas últimas ações nesses últimos meses dos ministros da educação que vem passando por lá, fazendo defesas incompreensíveis, né? Então, realmente é preciso mudança, né? E do ponto de vista pedagógico, uma inspiração para uma real transformação nessa educação é a pedagogia histórico-crítica, que nós viemos estudando aí ao longo desse semestre, do Saviani. Porque o homem, ele, diferente dos animais, ele não nasce pronto, né? Os animais, eles nascem e o instinto deles já está pronto para sobreviver. Nós não, nós precisamos aprender a produzir, precisamos aprender a pensar, precisamos aprender a sermos críticos com a nossa própria realidade, né? Adquirir elementos que nos caracterizem enquanto humanos. Então, a absorção desses elementos são resultado de uma educação com base num saber objetivo que é produzido aí ao longo da história. E é isso que ensina o Saviani. Enquanto as pedagogias não críticas têm a educação como chave para resolver o problema da marginalidade social que a gente assiste no campo, que nós podemos expor aqui para vocês, a pedagogia histórico-crítica, ela vai ter em suas raízes uma percepção de que não é possível compreender a educação se a gente não considerar essas práticas sociais, né, a participação direta aí, em conjunto desses sujeitos do campo. Né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela vai nos permitir enxergar que os problemas da educação elas são resultado de uma luta de classes e que a falta do acesso para todos à educação, né, que vai permitir adquirir todos esses conhecimentos historicamente produzidos, é uma condição imposta veladamente pelas elites econômicas e políticas, né,
para que elas continuem numa posição de dominação. Então, assim, para ter esse combate, é preciso entender que a educação por si só não é capaz, sozinha, de mudar a realidade social desses camponeses. E a educação crítica precisa fornecer ferramentas para que os estudantes entendam a dominação imposta pelas elites. As elites trabalham para que os próprios interesses delas se confundam com os interesses dos trabalhadores e dos filhos dos trabalhadores, para ter aceitação das suas ideias, para naturalizar as suas ideias. Então, entender isso é um caminho, com certeza, para construir essa transformação que a gente tanto deseja, da própria realidade dos trabalhadores, né? Então, o MST ele acerta em defender que os assentamentos precisem ser esse ponto de partida das escolas do campo, né? Mas vale ressaltar, vale fazer um adendo para um certo cuidado que é necessário ter, né, na questão de adaptar o currículo. O currículo precisa ser adaptado à realidade do campo, mas há de ter essa ideia de uma tentativa contínua das elites em impor um conhecimento mínimo, digamos assim, aos trabalhadores, né, de reduzir a importância desse acesso das camadas populares a esses conhecimentos, e ter cuidado em relação a algum tipo de restrição curricular que possa caminhar junto com essas intenções elitistas, né? Então, realmente, esse cuidado é super essencial. Então, assim, o homem do campo ele precisa compreender que a condição de explorado que ele tem não é natural. Ele não pode simplesmente aceitar, né? Ele precisa ter uma formação baseada numa cultura geral, né, que vai aliar o trabalho dele no campo prático, né, ao intelectual. E, como eu falei, a pedagogia histórico-crítica do Saviani, ela tem nas raízes dela uma luta contra esses interesses capitalistas, que querem limitar os conhecimentos das camadas populares. E que querem esvaziar conteúdo, precarizar trabalho, precarizar a remuneração de professor, desvalorizar a cultura desses povos, precarizar as estruturas das escolas, ter uma estrutura diferenciada na escola dos centros urbanos para as escolas do campo. Então, tudo isso tem que ser objeto de estudo, de conhecimento, né? É essencial, como ensina aí o Saviani, para finalizar, que essas camadas populares, né, os trabalhadores do campo, os filhos dos trabalhadores do campo, eles se apropriem dessas ferramentas culturais, teóricas, práticas, para resolver, para entender e transformar essa realidade que eles vivem, né? Então, com a ajuda da pedagogia crítica, né, construir uma prática social comum entre os alunos, os professores e até entre os gestores das escolas também, aproximar o que o aluno compreende, os conhecimentos do aluno, a compreensão que os professores têm, né, e conseguir alterar qualitativamente, né, conseguir alterar com qualidade a compreensão que esses estudantes vão ter dessa prática social para realmente eles conseguirem transformar os indivíduos e a sociedade de uma forma geral. Então foi isso, é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e um abraço aí para todos.